A alfabetização de uma criança é um processo que tem começo, meio e fim, ele é delimitado no tempo e ele precisa levar em conta as capacidades linguísticas gerais e as habilidades cognitivas específicas para poder colocar a criança numa situação de leitor iniciante. Né? Isso significa o seguinte, significa que a criança precisa dominar a mecânica da escrita. O que a ciência cognitiva da leitura, né, desenvolvida nos últimos 40 anos, 40 anos, preconiza? Né? Ela diz, olha, existem alguns pontos de pressão, pontos importantes. Para você alfabetizar uma criança, quer dizer, para você fazer a criança sair da situação de não leitor para uma situação de leitor iniciante, alguns pontos são necessários. Treinar a criança a prestar atenção consciente em unidades sonoras de fala, treinar a criança a manipular conscientemente unidades mínimas de fala, ensiná-las as regras assim, ensinar a criança de forma explícita o princípio alfabético, ou seja, mostrar à criança que a escrita é um código, né, que relaciona unidades mínimas de fala com unidades mínimas de escrita, um jogo simbólico. Então, ensinar o princípio alfabético, treinar as regras de decodificação, que são como você aplica isso, né, e fazer com que a criança, então, comece a ser um bom identificador, reconhecedor e identificador de palavras. E por último, né, levar as crianças a aumentar a fluência nesse processo de leitura de palavras. O que significa ler de forma rápida, precisa e sem esforço. E costurar tudo isso com estratégias de compreensão. No Brasil, sistematicamente não se faz isso, não. Né? O que se faz é trabalhar para que as crianças, né, usem, ganhem desenvoltura para o uso social do texto. Não é? E isso é complicado, porque isso atrapalha, atrasa. Se você não faz esse percurso didático adequado, preconizado pela ciência cognitiva da leitura, se você não usa os métodos que a ciência comprovou serem os mais eficazes, quer dizer, fazer uma abordagem fônica dessa questão, as crianças se atrasam. O processo de alfabetização, o ensino inicial da leitura, desse primeiro estágio, ele não é ordenado sistematicamente e baseado na ideia de que o ensino tem que ser explícito. Circula muito no Brasil uma concepção de que o aprendizado da leitura, na verdade, se dá de modo análogo ao aprendizado da linguagem em geral. Você tem uma variante oral da linguagem, uma variante escrita. A variante oral da linguagem, ela é dominada pouco a pouco de modo espontâneo, participativo e tal. Muitas vezes, né, quer-se aplicar ao aprendizado da variante escrita essa mesma perspectiva, essa mesma via de entrada. E isso cria muitas dificuldades. Temos indícios de que não funciona porque nós hoje temos um conjunto de ferramentas que permite monitorar o certo desenvolvimento do processo de leitura. Embora haja problemas nessas ferramentas, desses instrumentos de mensuração, nós temos a Avaliação Nacional da Alfabetização, depois nós temos, né, os testes que são realizados no âmbito do SAEB. E, além disso, nós temos testes que comparam o desempenho leitor na vida prática dos nossos adolescentes mundialmente. Então, todos esses indicadores estão apontando para uma evolução do desenvolvimento do domínio, do uso da leitura, do uso produtivo da leitura. A evolução não é positiva. Então, esses são indícios. Né? Agora, nós temos um problema grave que é que, como nós não definimos a alfabetização nos termos da ciência cognitiva da leitura, nós ficamos sem ferramentas para fazer screening, para fazer diagnóstico, para apoiar a atividade dos professores. Lembre-se que eu falei lá no início que era preciso inventariar
rastrear as habilidades cognitivas específicas e a capacidade linguística geral, que são pré-requisicionais para o aprendizado de leitura. Então, para cada tipo de habilidade cognitiva envolvida no aprendizado de leitura, tem uma normal, mas a gente não tem isso preparado no Brasil. As consequências são grandes. O que acontece é o seguinte, lê-se cada vez menos. Ao se ler cada vez menos, aprende-se cada vez menos. Não é? Não estou falando de leitura incidental ou no ambiente virtual. Não é? Eu estou falando de leitura que dá cabedal cultural mais robusto, tanto nas ciências, sejam elas ciências sociais, sejam elas ciências naturais, né, quanto na literatura e na história e vai por aí afora. As vantagens de se alfabetizar bem são as seguintes. Há muitos dados acumulados que mostram o seguinte, né? Existe uma coisa na leitura chamada efeito Mateus, né? A quem tem, lá do Evangelho de São Mateus, a quem tem ainda mais será dado, a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Aplicado à alfabetização significa o seguinte, crianças que passam de modo tranquilo e favorável por esse momento da alfabetização, elas abrem uma avenida de possibilidade de sucessos na trajetória escolar. Por quê? Porque elas adquirem autoconfiança, elas começam a ler, percebem que são bons leitores, foram bem introduzidos, e isso faz com que elas leiam. Crianças que têm dificuldade no primeiro ano, né, elas acabam desconfiando de si mesmas. E isso vai desencadear um processo em que elas vão desistir da leitura. Quando a criança domina bem o processo de identificação e reconhecimento e identificação de palavras, ela quer ler mais. E ao ler mais, ela aprende mais palavras novas. Quando a criança claudica nesse momento, hesita, ela começa a claudicar também da sua capacidade. O que ela vai fazer? Ela vai ler cada vez menos. E ao ler cada vez menos, ela amplia muito mais lentamente o seu vocabulário. Aqui eu queria fazer uma observação muito clara. Até os 6 anos, mais ou menos, na fase da primeira infância, a gente amplia o nosso vocabulário na exposição a que a gente é submetido à interação oral. A partir dos 6, 7 anos, nós só vamos aumentar o nosso vocabulário se nós lermos. E a leitura, ela tem uma outra dinâmica, né? Por exemplo, agora eu estou aqui conversando, a minha expressão facial, ao gesto, à modulação da voz, tudo isso ajuda a transmitir as ideias. Na escrita, como o emissor, né, da ideia não está presente ao receptor da ideia, é preciso usar um procedimento mais formalizado. E é aí que entram as palavras mais raras, mais incomuns, mais irregulares na língua. E as crianças precisam aprender essas palavras, porque a partir do 5º ano, 6º ano, o material de aprendizado, né, vai recorrer mais a essas palavras mais raras e irregulares do ponto de vista psicolinguístico. Então, se elas não se preparam aí, elas entram nessa parte com uma desvantagem. Esse conceito de letramento é muito problemático, porque ele ao mesmo tempo ele é particular do Brasil, né? Ele não é sinônimo de literacy em inglês, né? Ele é muito ambientado aqui, né? E ao mesmo tempo existem tantas definições de letramento quantas pessoas usam a palavra letramento. Então é uma coisa muito instável. Mas o fato é que essa abordagem com a qual nós estamos habituados, que é a abordagem do letramento, que é da pedagogia mainstream, que é da pedagogia normal, que é ensinada em todo lugar aqui, né? Essa abordagem, ela é uma abordagem que privilegia a compreensão e privilegia o uso social da língua e desprivilegia os mecanismos por intermédio dos quais a criança deixa de ser um não leitor, passa a ser um leitor iniciante, né, para ganhar
autonomia no processo de reconhecimento e identificação de palavras, para ganhar velocidade e precisão. Produto da velocidade, da precisão na identificação e reconhecimento de palavras é o que vai dar a fluência. E a fluência é que vai sustentar a compreensão. Quando você faz a abordagem do letramento, como você privilegia o uso social da língua, você acaba negligenciando esse domínio inicial dos aspectos da parte técnica. Esse domínio, essa abordagem não pode ser feita de forma aleatória e incidental. Nós precisamos fazê-la de modo explícito, sistemático, né? E direto. Os métodos fônicos fazem isso. O Brasil nunca tentou usar o método fônico. Isso que circula nas mentes por aí como se fossem métodos fônicos, normalmente são as antigas cartilhas. Tem uma coisa muito curiosa, que é a cartilha conhecida como Caminho Suave. As edições da cartilha suave têm na sua capa aprendizado pelo método da imagem. Abordagem silábica, embora seja abordagem fônica, porque ela pega um aspecto da representação sonora da palavra, que é o aspecto que a gente ouve mais facilmente, que é a sílaba, embora ela pegue um aspecto, não é método fônico, não é? Então, os métodos fônicos, eles têm essas características, eles são percursos, né, de ensino bem estruturados, bem organizados, que fazem aqueles passos, chamar atenção para atenção consciente para o aspecto fonológico, né, manipular unidades mínimas da fala, receber a instrução explícita do princípio alfabético, treinar as regras, receber instrução sistemática sobre as regras de decodificação, para que esse processo sustente o aumento, a rapidez e a eficácia do processo de reconhecimento e identificação de palavras. O método fônico, tal qual ele é definido, de acordo com a ciência cognitiva da leitura, ele jamais foi usado no Brasil, a não ser em algumas experiências, né, bem localizadas. Apesar de não colhermos resultados que nos levem a crer que esse procedimento é adequado, né, o Brasil continua insistindo nesse caminho de uma abordagem ineficaz para alfabetizar crianças, em função de uma série de fatores que não são específicos do Brasil. Eles são fatores muito característicos da profissão da educação. A semelhança da medicina, tem coisas em comum. Ninguém vai negar que a medicina envolva algo de arte. Não se pode negar também que a educação, tal qual a medicina, envolva algo de arte também. O problema é que, na medicina, embora não se abandone essa perspectiva, essa expectativa, né, essa abordagem, a medicina usa a ciência. Nós educadores, e não é só no Brasil, temos dificuldade de incorporar a ciência à nossa prática. É muito curioso porque se nós incorporássemos mais ciência às nossas práticas, talvez nós tivéssemos o mesmo prestígio social e a mesma influência que a medicina tem na sociedade. É curioso que a medicina granjeou esse prestígio social e essa importância a partir do momento em que ela começou a produzir resultados práticos na vida das pessoas. Eu lembro 2, vacinas e antibióticos. Isso tem impacto direto, as pessoas veem, né? Nós educadores precisamos aprender um pouco com a medicina. Não devemos abandonar esse aspecto de arte que há na educação, mas precisamos incorporar um pouco mais de ciência. E o problema é que não é só no Brasil isso. Particularmente no Brasil, né, as universidades, né, onde estão alocadas as responsabilidades de formação dos professores, elas não acompanham
adequadamente, não acompanharam a evolução da ciência cognitiva da leitura nas últimas décadas. Não acompanharam. E o Brasil houve um hiato nisso. Aí é como esse conhecimento não chega, as universidades não o levam adiante, a sociedade também não conhece. E os tomadores de decisão no âmbito político também não têm informação sobre isso. Desde o final da década de 90 do século passado, até entre o ano 2000, 1998, 96, né? Mas explicitamente 98, até meados do ano 2000, em vários países do mundo, revisões de literatura científica que compararam resultados de procedimentos de ensino inicial de leitura, que a gente chama de alfabetização, mostraram sistematicamente, ao longo do espectro de todas as escritas baseadas em alfabeto, em várias situações sociais, econômicas, culturais, completamente distintas, mostraram o seguinte: métodos fônicos são eficazes. Métodos não fônicos ou são ineficazes ou são prejudiciais. Prejudiciais, sobretudo, para crianças oriundas de famílias de baixo nível socioeconômico. Uma criança de baixo nível socioeconômico, ela é exposta naquela fase inicial do aprendizado, do desenvolvimento da linguagem, entre os 2 e os 5 anos, ela é exposta a estímulos linguísticos numa intensidade muito menor, numa profundidade muito menor e numa precisão muito menor, numa diversidade muito menor. Elas chegam à escola numa condição linguística e cognitiva desfavorecida em relação a outras crianças. Então, o impacto de um ensino inicial de leitura, o impacto de um método de alfabetização ineficaz é muito mais negativo para crianças oriundas de famílias de nível socioeconômico mais baixo, né, do que para as crianças que vêm de nível socioeconômico mais alto. Há estudos muito claros mostrando o impacto da trajetória do desenvolvimento oral no aprendizado de leitura. Então, nós estamos perdendo tempo. Como existe o efeito Mateus, isso vai ter um impacto muito grande. Essa semana, eu vi dados, dos microdados do Enseja, mostrando duas situações. As pessoas que fazem o Enseja normal, elas normalmente pararam de estudar na 8ª série. As pessoas que fazem o Enseja, que é o Exame Nacional, aquele Exame Nacional de adultos, né? As pessoas que fazem o Enseja na condição de pessoas privadas de liberdade, em média, pararam o estudo na 5ª série. Então, outro dado, 90% das crianças que fracassam, maus leitores no final da 1ª série, serão maus leitores no final do 4º ano, 5º ano. Outra coisa, né? Há um impacto direto do nível de leitura no nível de envolvimento com droga, crime, má situação de empregabilidade, tudo isso está relacionado. De forma que, se nós continuarmos nesse passo de usar métodos ineficazes para alfabetizar e de não organizarmos políticas alinhadas com conhecimento científico mais atualizado sobre isso, nós realmente vamos continuar tendo um impacto muito negativo. Não é uma espécie de bala de prata, não vai resolver todos os problemas de uma hora para outra. Mas sem usar esses métodos, sem ser eficaz na alfabetização, não se resolve o resto. Certamente há uma série de fatores agregados a isso. Até porque o aprendizado de leitura, ele tem fases. A alfabetização é o início, quando a criança deixa de ser não leitor e passa a ser leitor iniciante. Mas ele precisa deixar a condição de leitor iniciante para se transformar em leitor hábil
até chegar a leitura expert. Isso é uma trajetória. O processo educacional vai se juntando nessa trajetória. Mas tem uma fase crucial, que é a fase da alfabetização. Um começo é alinhar as políticas nacionais de alfabetização, né, e a formação de professores e os recursos. Aí vão instrumentos, currículos, programas de ensino, materiais didáticos, entendeu? Formação de professores, repertório, testes, né, para fazer screening, para fazer diagnóstico. Tudo isso tem que se alinhar com a ciência mais atualizada para que a gente possa romper esse primeiro passo, que é alfabetizar bem as crianças. Mas tem que depois continuar.